Vamos cantar aquele hino que eu comecei a cantar hoje, que se chama Quando Jesus Estendeu a Sua Mão. Amém? E é assim. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Olha só. Mas agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Cristo estou liberto do perigo e do mal, desde que Jesus estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Glória a Deus, aleluia! Desde que o Senhor estendeu sua bendita e misericordiosa mão para nós, nos resgatou com o braço forte, nos livrou, nos limpou, nos justificou, nos deu nova vida, propósito novo, tudo novo, porque o Senhor é Deus de nova aliança. Glória ao Senhor, Deus tem transformado as nossas vidas, amém? E de todos aqueles que nos rodeiam, porque Ele é fiel, porque Deus é todo poderoso e operando Deus, quem impedirá? Aleluia, glória ao Senhor. Hoje, então, nós vamos ver no livro de Daniel, capítulo 4, sobre o outro sonho de Nabucodonosor. Amém? E antes da gente entrar na palavra, glória a Deus, antes de entrar na palavra, brevemente, quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele foi o rei mais poderoso do Império Babilônico. Ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém. Se lembra que naquela época o Senhor já vinha usando os seus profetas para avisar o seu povo que estava em rebeldia, na idolatria, que Deus iria, se eles não se arrependessem, iria entregar o seu povo na mão do Império Babilônico. Amém? E assim aconteceu. Então Nabucodonosor foi esse rei poderoso do Império Babilônico, amém? E vamos ver então o que o Senhor nos quer revelar na palavra de hoje, no capítulo 4 de Daniel. E a palavra de Deus eu leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor.
Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Aleluia, glória a Deus. 17. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quiser, a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Então, antes da gente continuar, para a gente ver qual é a interpretação que o Senhor mesmo vai revelar a Daniel para que ele diga ao rei Nabucodonosor, vamos primeiro entender essa primeira parte aqui. Olha para você ver que em tudo o Senhor é glorificado. Nós sabemos que esse rei da Babilônia, Nabucodonosor, um dos grandes reis da Babilônia, amém? Ele mesmo não tendo a Deus como seu Senhor, aqui ele já começa glorificando o nome de Deus, porque ele escreve assim: o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações naquela época, era o grande império, o império babilônico, amém? Então ele tá se dirigindo a quem? A todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. E aí ele começa dizendo que ele tem a satisfação de falar sobre esses sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo,
E presta atenção que nessa palavra, o Deus verdadeiro está com D maiúscula e o Altíssimo também com A maiúscula, realizou em meu favor. Amém? E a gente vai ver que mais na frente ele vai falar que ele teve um sonho, que ele viu essa árvore, certo? Ele fala que tive um sonho que me deixou alarmado. Estava deitado na cama dele e ele teve um sonho e ele chamou todos os magos, todos os astrólogos, todos os adivinhos, para que eles viessem e contassem o que significa, fizesse a interpretação do sonho, mas nenhum deles pôde, né? Então ele vem e chama Daniel israelita, né? Ele está servindo ao rei Nabucodonosor, né? Ali eles estavam no período do cativeiro, né? Como escravos do rei Nabucodonosor. Só que Deus estava com Daniel, né? O Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, amém? E o Senhor estava com Daniel, e Daniel já era, tanto é que outros sonhos de Nabucodonosor já o Senhor tinha dado a revelação a Daniel em outra ocasião do sonho de Nabucodonosor, de um outro sonho. Então aí Nabucodonosor vem e chama Daniel, amém? E ele começa a contar o sonho para Daniel, para ver o que o Senhor ia dizer a respeito, né? Então ele chama Daniel de Beltesazar, que é um nome babilônico, né? Porque na época que ele estava em cativeiro, ele troca os nomes daqueles que vieram cativo, né? Dos israelitas, amém? Então, Beltesazar, na verdade, é Daniel. Ele chama, né, Daniel, Beltesazar, de chefe dos magos, né? Porque ele diz assim, o rei Nabucodonosor, eu sei que o espírito dos santos deuses está em você, como quem diz, né? O Deus de todos os deuses, né? O mais alto, o Senhor de senhores está com Daniel. Amém? Então você vê, até o ímpio, até o que não serve a Deus, reconhece que o Altíssimo é pai de Abraão, de Isaac e Jacó. É o único e verdadeiro Deus. Amém? Glória ao Senhor. Então ele vai e chama, né, Beltesazar, que na realidade é Daniel, para que ele interprete esse sonho. Então ele fala que no sonho ele estava deitado na cama, que ele viu diante dele que ele estava uma árvore muito alta no meio da terra, né? E a árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu, ou seja, essa árvore era imensa, né? Que a copa da árvore encostou no céu, né? E essa árvore, ela era visível até nos confins da terra, ou seja, em qualquer lado, né? Ela era tão grande que qualquer parte que você estivesse na terra, você poderia ver essa árvore. Ele estava falando que essa árvore, né, no sonho ele via que tinha belas folhas, muitos frutos, e que nela havia alimento para todos, né, e que debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, né, ali tinha sombra, né, e que as aves do céu viviam nos seus galhos, faziam ninhos, e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore, né. Aí nas visões que tive deitada, ele fala na cama, ele viu que veio um anjo e que descia do céu. E que esse anjo gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Então ele ficou, por isso que ele falou, meu Deus, eu fiquei alarmado, porque, né, eu tive esse sonho, não entendi, eu vi essa árvore com todas essas coisas, de repente veio esse anjo, né, do céu, esse ser celestial, e falou para que, né, que essa árvore fosse cortada, né, e que fugisse os animais do campo, né, e que ela ficasse no chão, atada, né, com ferro e bronze, em meio à relva do campo.
Então ali ele, né, ficou perturbado com aquilo, ficou alarmado e ninguém conseguia interpretar esse sonho para o rei Nabucodonosor. Então Daniel, escutando tudo aquilo, ele vem agora, né, e no versículo 18 é assim, vamos ver o que ele vai falar. Esse é o sonho, continuando, esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, né, que é Daniel, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o espírito dos santos deuses está em você. Amém? Ou seja, o espírito de Deus, o verdadeiro. Então ali, no versículo 19... Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, ficou pensando, né, naquele sonho, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Né? Até o próprio rei ali viu como ele ficou estarrecido quando ele escutou o sonho. E tentou, né, falar para acalmar Daniel, falar, calma, né, não deixe que o sonho, né, esse sonho, a interpretação te assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Já aqui, a gente começa a ver, ou seja, Deus está sendo glorificado desde o começo da história, né? Que um rei pagão glorifica o Senhor nessa magnitude, né? Exalta o servo do Senhor, que é Daniel, né? Dizendo que somente ele, que tinha o espírito dos deuses, ou seja, se referindo ao Deus Altíssimo, era capaz de entender e interpretar aquele sonho, né? Colocando o Senhor no lugar onde ele é pertencente, né? Ou seja, o mais alto posto, né? O Altíssimo Deus. E agora aqui, nessa outra passagem, a gente vê como Daniel, ele fica só quando ele escuta esse sonho e começa a pensar no que Deus quis mostrar para o rei Nabucodonosor, né, através desse sonho, ele ficou aterrorizado. Né? Muitas vezes Deus nos revela coisas através de sonhos e nós não damos bola. A gente fala, não, isso é besteira, não, isso não é nada. E Deus se comunica com a gente da maneira que Ele quer, mas às vezes nos alertando para que a gente ore, para que a gente entre em propósito com o Senhor, para que a gente entre em intercessão pela família ou por alguém e a gente não leva a sério e depois vem os grandes impactos, amém? Porque Deus é real, porque Deus fala com os seus filhos. E fala também com os ímpios, porque você vê aqui, Nabucodonosor não serviu ao Senhor, mas mesmo assim, pela infinita misericórdia de Deus, Deus avisou ao rei Nabucodonosor o que estava para acontecer. Só que ele então não tinha entendido a magnitude, porque ele era um rei, ele era o rei da Babilônia, o grande e poderoso, né? O que se achava inabalável, o que estava no seu palácio, o que confiava na sua própria força, né? Então aqui, vários alertas aqui para o pobre ser humano, para o homem que é barro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele começa explicando: a árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, esta árvore, ó rei, és tu. Então, a primeira interpretação, a árvore era o próprio rei Nabucodonosor. Amém? Se lembra que ele era o grande, né? O grande rei Nabucodonosor. Então todas as nações se refugiavam nele, se alimentavam dele, ele era grande, robusto, todos o viam, né? Então até aqui faz sentido. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra, né? Porque era o grande império naquela época. Amém?
23. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Olha só, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto. Aqui já Deus estava informando, Deus não estava pedindo conselho, nem advertindo, porque muitas vezes Deus fala com seus filhos, advertindo para que mudem, para que se arrependam, para que se tornem do seu caminho mau. Amém? Mas aqui já era decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei. Ele fala: meu senhor, tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A gente já continua. Então, o que aconteceu aqui? O rei Nabucodonosor se achava o Todo-Poderoso. Ele queria glórias para ele. Ele achava que ele era digno de glória, de exaltação. Subiu no pensamento dele essa vaidade, porque ele tinha esse domínio tão grande, esse império tão grande. Amém? E as nações recorriam a ele. E verdadeiramente o Senhor mostrou no sonho que ele era essa árvore. Só que Deus assim o quis. Ninguém chega nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos daquilo que Deus permite. Esse era o grande propósito do Senhor, e até nisso era para que o nome de Jesus, o nome de Deus, o Todo-Poderoso, fosse glorificado. Porque o homem é barro. Mas aqui, Nabucodonosor se exaltou sobremaneira. Quis a glória para ele, não reconheceu a glória de Deus. Por isso que o Senhor decretou que ele ia passar a viver como os animais selvagens no campo. Que ele ia perder, que ele ia comer capim como os bois e ia se molhar com o orvalho do céu, ou seja, ele ia viver no meio do mato. E iam passar 7 tempos até que ele admitisse que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então é muito perigoso, às vezes também, aqui outra lição, a gente falar dos governantes, dos que estão na cadeira, num posto, dos presidentes. Porque a palavra é clara, o Senhor fala que o Altíssimo, que é o Senhor, domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus dá a quem quer o domínio das nações. Amém? Então, por isso que quando a gente vê um presidente, a gente não está de acordo com qualquer coisa, igual a situação que estamos nesse país aqui, a gente tem que orar por esse presidente, porque se ele está lá naquele posto, é porque Deus o pôs ali. Agora, com qual propósito, só Deus é quem sabe. Amém? Então, 26. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconhecerem que os céus dominam. Ou seja, no sonho ele viu, que ele falaram, corta até o toco, mas deixa o ferro. Quer dizer que ele vai voltar a dominar, mas não até que ele reconheça que a ordem vem do céu. E não é o contrário, não é o homem que manda no céu. Não é o homem que manda no Deus. É Deus, é céu que manda na terra, que manda no homem. Amém? Aleluia. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Aqui está dizendo Daniel para o rei Nabucodonosor. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, aqui, Daniel temeu pelo próprio rei Nabucodonosor. Porque Deus já havia dado o decreto. Só que ele falou, olha,
Porque nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso é Deus de misericórdia. Se as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, Deus pode se arrepender do decreto de castigo, da ira que tem para derramar sobre os rebeldes. Mas então ele temeu pelo rei e falou: olha, se arrependa, né? Se arrependa da sua maldade, pratica a justiça, tenha compaixão dos necessitados, porque, né, pode ser que Deus te libere aí desse decreto. Mas o que aconteceu? O cumprimento do sonho. No versículo 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Você vê, Deus deu, olha para você ver a misericórdia do Senhor. Como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, como realmente só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Deus, um ano antes de que isso acontecesse, deu esse sonho a Nabucodonosor, para que ele pudesse entrar nos trilhos, para que ele reconhecesse ao Senhor, para que ele desse a glória a Deus e entendesse que se ele estava naquela posição, era que Deus tinha permitido ele estar ali. Então Deus deu essa oportunidade, Deus deu quem o revelasse, o seu servo Daniel, para que então não viesse a suceder o que então vai suceder. Mas o que aconteceu? Como muita gente se esqueceu do sonho, se esqueceu do que Deus falou, né? Não levou em consideração as palavras do Senhor, nem as palavras do seu profeta, que é o que a gente vê hoje, que as pessoas se zombam dos homens de Deus, não acreditam em nada, né? Vivem a vida como se não existisse um céu, como se eles mesmos se governassem. E o que aconteceu? Se exaltou ainda mais. Ao invés de se humilhar, ele se exaltou ainda mais, porque você vê, ele fala aqui, ele mesmo com ele mesmo, andando no seu palácio real, né? Achando que o dia de acerto de contas vai chegar. As pessoas passam o tempo, não, mas faz tempo que estão falando que o Senhor vai vir, faz tempo que estão falando que isso, que aquilo. As pessoas passam o tempo e se esquecem, mas o dia do Senhor chegará e não tardará. Então ele falou com ele mesmo: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, né? Se dando pompa ali, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade. Grande erro, né? As palavras ainda estavam nos seus lábios. Olha só. Quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Deus conhece o teu futuro, Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece a tua soberba, Deus conhece as suas necessidades, o que você necessita. Deus adverte os seus filhos para que se arrependam enquanto é tempo, porque Deus não se alegra na morte de um impio, Deus não se alegra em castigar ninguém, Deus não tenta ninguém. Deus o que quer é que o homem venha ao arrependimento, mas as pessoas são seduzidas pelos seus próprios pecados, pela vaidade da carne, pelos desejos moral da carne, sexual, pelas atrações, as seduções da carne que levam à morte. E quando o homem se enaltece, quando o homem se exalta, é a sua queda na certa. O homem orgulhoso, Deus olha de longe. De longe. Glória ao Senhor. E olha o que aconteceu. Quando as palavras ainda nem estavam terminando de falar na boca do rei Nabucodonosor, veio esse decreto. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Ele virou um bicho do mato.
imediatamente seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ele ficou com pesunha, ele virou um bicho na mesma hora. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, agora ele está contando aqui o que aconteceu. Ele está falando, é porque é uma carta, se lembra que ele começou saudando a todos os povos da terra. E agora ele fala, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, depois de 7 anos, 7 tempos, debaixo de chuva, dormindo no meio do mato, comendo capim com os bois, com pesunha, com cabelo de bicho. Ele virou um bicho, perdeu a consciência humana na hora, só olhava para baixo que nem os porcos. O homem que se exaltava, o homem que queria a glória, que achava que ele estava ali porque ele era o tal, ele era o cara. Caiu do cavalo. Amém. Mas graças a Deus, você vê, Deus já teve misericórdia dele. Deus falou assim, olha, deixa o toco. Ele vai voltar a reinar, mas ele vai saber para quem dar glória quando ele voltar. Amém? Então, louvei, aí diz assim, ele fala assim, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi o meu entendimento tinha voltado. Depois daquele período, como Deus havia dito, ele olhou para os céus. O que falta para muita gente hoje em dia é isso, olhar para os céus. Há um Deus que está sentado no trono. As pessoas só olham para baixo. Para elas mesmas, para suas próprias forças, para essa terra, para as coisas do mundo. Assim como o Nabucodonosor pode ser que não esteja comendo capim, dormindo no meio do mato, porque Deus assim o quis, para a honra e glória do Senhor, para tirar a soberba do rei Nabucodonosor. Mas tem muita gente vivendo como animal e não está olhando para o céu. E o Senhor é aquele que está sentado no céu, no trono do Deus Todo-Poderoso. E ele falou, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Deus deu para ele de novo a consciência humana. Então louvei ao Altíssimo. Então louvei ao Altíssimo. É necessário que todas essas coisas passem para que as pessoas reconheçam, para que as pessoas abram a boca e louvem a Deus. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Aleluia. O seu domínio é um domínio eterno. Isso é um homem ímpio falando, um homem pagão, um homem que não serve a Deus. Ele reconheceu a glória do Deus verdadeiro. Ele falou, o seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. O reino dos homens se acabam, morrem. Tudo acaba, tudo é passageiro, mas o Senhor continua sentado no trono de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Isso é o rei Nabucodonosor falando. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão. Oh, glória a Deus! Ou dizer-lhe o que fizeste. Quem pode levantar a vista para o céu e falar para o Senhor por que fizeste ou o que fizeste? Quem pode indagar ao Deus Todo-Poderoso? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra. O homem que não teme a Deus não tem honra. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino que Deus tinha dado para ele. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Ei, glória a Deus, aleluia! Porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância.
Glória ao Rei da Glória. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Deus dos exércitos de Israel. Deus é poderoso, mãe. O dia do acerto de contas virá e não tardará. O inteligente vai se humilhar e vai se arrepender dos seus maus caminhos e glorificar o nome do Senhor com um novo comportamento, com uma vida humilhada diante da poderosa mão do Senhor e reconhecer que a glória é de Deus, que nós sem Deus nós não somos nada. Amém? Então, essa é a história do rei Nabucodonosor. O rei que Deus tinha posto naquele lugar, para que através dessa história o nome do Senhor fosse glorificado. O rei mais poderoso daquele então na terra passou a comer capim com os bois, pela sua arrogância. Então, não queira eu, não queira você estar do lado da ira do Senhor, não. Que nós estejamos humilhados debaixo da poderosa mão de Deus, que nós estejamos guardando a sua palavra, entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é Deus de amor e misericórdia, mas Ele é juiz justo. E você vê, Ele fala, todos os seus caminhos é certo, porque tudo que Ele faz é certo. Amém? Deus é um Pai maravilhoso. Então aqui, pela misericórdia do Senhor, o rei Nabucodonosor voltou a reinar, porque essa era a vontade do Senhor, mas agora dando glória a quem merece. Dando glória ao Deus eterno. Amém? Linda essa história, né? Essa é verídica. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Senhor, por esse ensinamento tão precioso que Tu nos has dado nesta noite, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração humilde, Senhor, na Tua presença, Pai. Oh, meu Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus.